tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje estamos de volta para mais uma live. Essa eu não sabia. E dessa vez a gente, né, tinha deixado até uma curiosidade, né, sobre quem seria, né, o professor convidado, o nosso convidado da live de hoje, né? E aí é, nós fizemos uma brincadeira, né? Falando que o professor, né, no caso ia ser da nossa escola, o professor ele gostava muito de animais, porém ele não era professor de biologia, né? E aí a gente até brincou que ele tinha uma criação de cabras, né? Quando ele vivia no interior. O apelido dele é Mococa, para quem não sabe, e é um amigão que eu fiz na escola. E bora, vamos lá. Esperando ele entrar. E vocês, professor, deu uma travadinha, gente. Sem problemas. Bom, vocês já viram nas nossas propagandas, né, que é o professor Marcelo. Ele, nosso professor de história. Ó, tá entrando, tá entrando. Vai ou não vai? É normal, gente. Como ele é um professor de história, o que que acontece? Ele gosta muito daqueles métodos antigos. O computador dele é aquele computador de 1800 e lá vai pedrinha, né? Mas não tem problema, né? Ele está acertando lá a internet e já já ele está entrando. Que eu vou ser uma pessoa atual, né? Que eu vou usar uma internet banda larga ou eu vou usar uma internet de escada, né? Para quem não sabe, a gente tem a gente tinha uma internet antigamente, né, lá no começo dos anos 90, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tinha um discador para que isso acontecesse, né? Não era Wi-Fi, era muito legal, principalmente aquele barulhinho que a gente tinha. Maravilha? Vamos lá. Vamos ver se o professor já entrou. De novo, ainda não. Já mandei uma mensagem aqui pro professor. Fala, professor, vamos largar a mão de ser historiador aí, vamos deixar as coisas antigas para daqui a pouco, quando a gente começar a falar na nossa live. Gente, o tema da live de hoje é muito legal. Olha, o professor está mandando a solicitação aqui. Nosso tema de hoje é muito legal. Tudo é ciência. Veja, a gente conseguiu a disponibilidade na agenda do professor Marcelo, por exemplo, professor de história, né, da nossa escola, do Colégio Novo Mundo, e eu, professor de matemática, né, gosto muito da área de astronomia, por exemplo, dessa parte de exatas, e a gente então vai misturar as bolas um pouco, né? Vamos ver o que, que acontece aí, como é que a gente vai fazer para levar, né, para transmitir para vocês essa live bacana de hoje. Professor, estamos aguardando ele aqui, ó, opa, tá carregando. Olá, pessoal. Ó, tem bastante gente hoje, ó. Tem o Júlio César, Gabriel Alves, tudo o pessoal do oitavo ano lá, nossos queridos alunos. A gente tem a Maria Eduarda Ferreira, o Paulo, a Érica, nossa convidada. Ô, professor, tá tudo bem aí? Voltei? Entrou? Aê, Voltei? maravilha. Tá bom o som? Tá me vendo bem? Tá travando? Tô de óculos, tô vendo bem. Ah, Maravilha. ó, eu vou ficar na sala então. Eu tava lá no quarto porque minha esposa trabalha aqui na varanda e ela fala mais alto do que eu, né? Então, Ah, tem problema. Ó, pra gente começar, o pessoal já tá até falando aí que eu sou o Mário e tu é o Luigi, cara, por causa do meu bigode. Olha que a loucura, meu. roupa, Você tá né? de verde e eu tô de vermelho. Ó, Que negócio é eu vou esse? só pegar o meu copo d'água e a minha anotação que ficou no outro quarto. É um segundo no improviso. Peraí. Manda bala. Maravilha. Ó, a Holda tá aí também, o Paulo já tinha até falado, o pessoal tá entrando, maravilha. Gente, hoje a gente vai, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho, então, misturar um pouco da história com a matemática, com a ciência em si, que é o intuito da live,
E eu já quero deixar aberto para vocês. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, não deu tempo de fazer na nossa caixinha de perguntas lá, agora é a hora. A gente tem algumas perguntinhas já anotadas também. E conforme a gente vai indo na live, vamos respondendo. No final tem umas perguntas bacanas, que ainda é muito pessoal, vai ser muito legal. E depois de 5 minutos falando um monte para vocês, vamos deixar o professor falar um pouquinho agora, porque é a vez dele. Vamos lá, professor. O que você trouxe para a gente de bom aí? Aramis, cara, obrigado pelo convite. Você enrola muito bem quando as pessoas caem, tá? Você consegue manter muito bem. Olha, Mas a ideia acho que é a minha quarta ou quinta live. Eu estou engatinhando nesse processo ainda, mas tá ficando bom o negócio. Vamos lá, mas não é acho que tá ficando bom. Ó, essa é só a minha segunda e as duas eu tive problema de conexão, cara. Então, Não, uma coisa a se falei, trabalhar né? aí. Foi o que eu falei. O professor de história gosta daquela internet de escada antiga, do IG, do AOL e aquelas coisas todas. Computador do Quando eu ocupava o professor. telefone, quando eu ocupava o telefone, O celular dele é tipo meu controle aqui, assim, ó. Desse tamanho. O cara fala aqui, tem que responder aqui, assim. Mas tá bom. O importante é conseguir funcionar. Muito bom. bom, de novo, então, obrigado, né, pelo convite, cara. Eu acho que ciência é sempre bom falar de ciência. E eu queria, né, começar falando um pouquinho sobre o nosso título, né? Que a gente colocou Tudo é Ciência. Entrou um pouco aí para a gente também captar mais pessoas para a live, né? Porque acho que é uma frase polêmica em si, né? Tudo é ciência. E ainda mais um professor de história e um de matemática fazendo essa afirmação com uma exclamação, né? Então, acho legal a gente pensar nessa ideia da ciência, né? Não só nessa ciência de laboratório, numa ciência natural, né? Então, a gente fala ciência, a primeira coisa, pelo menos, que vem na minha cabeça é aula de ciências na escola. E você falou, Isso. laboratório. Acabou. Pesquisa, né? Aqueles liquidinhos, né? Aquelas pipetas que o pessoal faz, soluções e tudo mais. Pessoa E que fica aí, isolada, parece, né? Que fica, isso, né? isso. Não almoça, não janta, só pensa naquilo, não, né, nos seus projetos. Não que a gente não pense bastante, Isso, mas com eu acho que a certeza. primeira coisa bacana para a gente pensar é assim, que esse título é uma provocação. E se eu pudesse não substituí-lo, mas agora na live falando, né? Tudo pode ser ciência, né? Eu acho que isso que é o bacana de a gente pensar. Então, a história, obviamente, vai trabalhar de um jeito, a matemática de outro, e a proposta, acho que nossa hoje, apesar de, acho que a gente não conversou muito, e eu acho que achei bacana a gente não ter conversado muito para que seja uma live mais verdadeira possível, né? Espontânea, né? Exatamente. Em algum momento, a ideia é mostrar que em algum momento a história e a matemática vão se encontrar, né, nesse caminho da ciência aí. E aí acho que das ciências, né? Então, acho que é legal a gente pensar nessa ideia da pluralidade da ciência, que é algo coletivo, né? Eu penso muito nessa ideia de um trabalho que complementa o outro. Bom, a gente vai Sim, falar daqui a pouco sobre isso também mais, né? isso. Você quer começar por algum ponto específico? Olha, já que você falou sobre essa questão né, da pluralidade da ciência, tem uma pergunta de um aluno nosso, do Gabriel Alves. Ele fez uma pergunta já, tipo, ele foi direto e reto, curto e grosso, assim, bem incisivo. Toda construção de ideia é ciência? Todo ideal seria a ciência, né? Se a gente parar e pensar, a gente tentar construir alguma ideia, será que isso pode ser chamado de ciência? Nossa, que pergunta começou com uma pergunta básica, né? Pesada. Ou Cara, eu acho não. deu uma travada, professor. Marcelo, professor já enquanto o professor aqui falou da pluralidade, o professor Marcelo deu uma travada lá também. Beleza, Agora voltou. beleza, Vamos voltando, vamos lá. beleza. Agora foi. Tá vendo? Até a pergunta até mexeu com o sinal, né?
Pergunta Valeu, complicada. Rômulo. Ó, não, né? Não. Assim, Ops, travou? Voltou? Voltou, mas deu uma fragmentada. Eu tô aqui, eu acho. Paulo, quem caiu aí, Paulo? Eu tô ouvindo, tô vendo você agora. Oi, tá ouvindo? Não, Aramis? pode ir, manda bala. Tô Tá. vendo. Tô aqui, você tá parado aí, tô achando que você tá travado. Não, não, eu tô Ó, escrevendo um comentário aqui. tá. Não, né? Não. A ciência, ela demanda, primeiro, uma coisa legal de se pensar, né? Que eu acho legal a escola fazer essa iniciação, ela demanda, primeira coisa. Então, aquilo que eu acho acho legal a ideia de tudo pode se tornar ciência. Aí eu concordo. Sim, Mas falar que tudo é ciência, não, né? O WhatsApp está aí para provar que não, né? é Você verdade. compartilhar. Demanda ciência, uma coisa que é muito bacana a gente pensar na ciência. Ela tem que ter um autor, né? Então, tem que ter um método. Esse método tem que ser validado por outros profissionais da área ou não, né? Então, Sim, acho que a gente. é, E não estou falando que nós também, como professores ou pessoas que são cientistas, ficam presos só na ciência. A gente também tem o achismo, né? com Nossas certeza. opiniões sobre algum tema sobre muitos temas que nós não temos profundidade. Então, longe disso, nem tudo é ciência. Né? Não sei qual que é a É, sua impressão sobre. a gente é igual a sua, a gente tem que, né, partir sempre de uma hipótese, por exemplo, né? A gente sempre tem que perguntar, aí entra a filosofia, né? O porquê, né? Sempre esse questionamento, Exato. o porquê? Ah, por que é isso? Não. Eu falei em lives passadas, Marcelo, que nada é 100% no universo, E, nada. Então, sempre às vezes, né, a gente consegue uma brecha, alguma vírgula, alguma coisa, tanto em coisas de humanas, em leis, alguma coisa, tanto em experiências científicas, né? Para eu provar alguma coisa, alguma lei da natureza, por exemplo, eu preciso de uma ó, hipótese, eu preciso de um pressuposto, né? daria para a gente fazer uma live só falando da ciência em Nossa, si, né? Porque acho que você já total. tomou um outro ponto que é super importante da ciência, que muitas vezes ela é apresentada como, sei lá, né, Aramis, nariz em pé, que ela é dona da verdade, e pelo Nem sempre. contrário, É, né? é, São construções em cima de construções, às vezes não, ela é incompleta, tem sim, ruptura, tem totalmente. retrocesso, né? Totalmente. Tu vê, por exemplo, aquela foto do buraco negro, que eu já até comentei em umas lives anteriores aqui, quem começou essa história foi Albert Einstein em 1900 e Guaraná com rolha, lá nos anos de 1900. Ou Olha seja, só, né? o cara já morreu há um tempão, né? O cara é um crânio, já morreu há um tempão, fez isso matematicamente, né? Depois até inclusive preciso de uma live só para contar essa história que é muito 10. E aí foram provando as coisas, provando, até que acharam um buraco negro na natureza, que é aquela imagem, por exemplo. Então, nem sempre, né, a gente estava falando agora, nem sempre a ciência ela vai ser imediata também, né? Voltou? Exato, Aramis, eu Voltou, concordo com voltou, você voltou. Maravilha. plenamente, cara. Ela é inacabada, ela é questionável, eu acho isso muito importante, porque muitos associam a ideia da ciência como algo que quer ser totalizante e não é a ideia da ciência, né? Quanto mais perto da verdade, melhor, mas é É, muito difícil, né? muito, muito. Mas show de bola. Vamos? E aí, vamos Maravilha. para Demorou. um tema? Escolhe um tema aí, pode escolher. Qual Cara, deles? vamos fazer tipo uma cronologia, uma timeline lá dos primórdios. Tá, ó, eu não vou tanto lá nos primórdios, mas eu vou na antiguidade, tá? Se você quiser voltar um pouco mais, a gente volta. Mas eu, Não, assim, vamos embora. eu queria falar um pouco sobre o Egito. Por quê? Porque o Egito ele tem, vou destacar dois pontos e eu não vou destacar as pirâmides, porque a Ah, pirâmide a tá gente já bom. fala demais. Vou fugir um É, pouco dela, tá?
E tem umas coisas muito boas também que eu vou até anotar agora para falar numa live futura sobre as pirâmides. Tem umas coisas matemáticas nelas muito boas. Ah, podemos Bora, marcar outra também, né? Mas qual bora. que é a ideia, que é o legal do encontro da história com a matemática no Egito? Primeira coisa, eles tinham, não tem mais, Aramis, tá? Porque hoje já tem muito desvio do Rio Nilo, que é o rio base do Egito, Sim. tá? Mas eles tinham um período de cheias anuais, tá? Uhum. Todo ano, em agosto, chovia muito e o rio transbordava. E junto com esse transbordar, o rio trazia matéria orgânica e fertilizava as margens do rio, deixando bom para a agricultura. Sim. Então, já partimos dessa ideia de ciência de observação, cara. Todo ano vem, e essa região que depois o rio abaixa fica boa para desenvolver a plantação, né? Para desenvolver a agricultura. Onde mais entra a ciência aí, naquele período? Depois que abaixava essa água, as terras que eram divididas em lotes perdiam a divisão. A marcação, pois E é. então entrava o papel do agrimensor, né, que a gente conhece como agrimensor, E, que precisava fazer a divisão dos terrenos. Mas não era uma divisão voltada só assim para a parte boa, né? Ah, vamos plantar mais. A ideia é que essa divisão, depois, você cobrava impostos das olha, pessoas que recebiam esses territórios, essas terras férteis, né? Então tem imagina, toda. pô, imagina a brigalhada que dava, cara, nessa, pô, assim, fazia marcação, beleza, bonitinho. Agosto vinha, chuva, 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 o rio transborda. Vamos supor, setembro parou a chuva, marcação sumiu, fala, não, essa terra é minha. Aí o rapaz do lado ali fala, não, a terra é minha. Imagina a brigalhada que já dava aí, cara. Apesar de tudo ser do faraó, né? Então era, Pois digamos, um é. empréstimo, digamos, mas eram 4 meses. Eles tinham só 3 estações. E aí eu não É, sei se você conhece muito bem, você manda melhor, né, nessa parte, mas como que eles sabiam que também era período das cheias para eles retirarem as coisas dessas margens e tal? A estrela Sirius. sim. Então ela aparece para a gente aqui no período contrário, né? Então E quando a estrela aparecia perto das Três Marias, eu não entendo muito bem, mas eu fui buscar no céu aí nas pesquisas onde que ela fica, mais ou menos perto do cinturão de Órion e tal, né? isso. Cara, fantástico. Então quando aparecia a estrela, eles sabiam que era o período das cheias, que ou um pouco mais cedo, ou um pouco mais tarde, eles tinham que se preparar para receber esse volume de água. Uma coisa fantástica, né? É o que tinha para a época, né? Assim, eles ainda eram meio crus nessa ideia de tempo, de marcações, por exemplo, né? E, por exemplo, a estrela Sirius, ela fica diretamente reta, né? Em alguma direção, dependendo de onde você está, do cinturão de Órion, que a gente aqui conhece como as Três Marias, né? As três Três Marias, estrelas né? brilhantes, isso. E é que, lógico, a gente olha para o céu, a gente não consegue, às vezes, ter a abstração, a imaginação de ligar os pontos, mas é uma constelaçãozinha do lado. E, para quem não sabe também, a estrela Sirius, ela tá mais ou menos numa diagonal do planeta Marte, quando ele fica brilhante no nosso céu. É sensacional. Olha só, muito legal, né? Então pensa só, cara, eles conseguiam então fazer essas marcações Sim, através de uma coisa que, obviamente, a gente percebe mais nas ciências naturais, que é observação, né? é, Ou também acho bacana a gente falar, né, Aramis, de uma ciência popular também, né, cara? A ciência do dia a dia. Depois eu quero usar um exemplo aí também, já que você falou dos animais, depois me lembra que eu falo de um. ah, beleza. E ainda dentro do Egito, cara, outra coisa, então a gente não vai abordar essa parte da pirâmide Sim, sim. do Egito, mas É, uma coisa fantástica, você pediu para fazer algumas informações, é a Biblioteca de Alexandria, né? essa daí é sensacional, né? Pena que o fogo O levou. fogo levou, né? Mas qual que era a ideia dessa Biblioteca de Alexandria? Ela não... Tem algumas pesquisas que mostram que ela não foi o primeiro centro de pesquisa, mas um dos primeiros.
sim. e talvez o primeiro que, que poderia receber um nome de um centro Acadêmico? internacional. Por Certo. quê? Porque ficava no litoral, a gente tem que pensar um pouquinho na localização da cidade, Uhum. tá? O nome já diz, ela foi fundada por um cara chamado Alexandre o Grande, não sei se você lembra dele. O cara não era do Egito, ele Sim. dominou o mundo inteiro na época, digamos aí, ele era da Macedônia, Grécia, chegou até a Índia. Uhum. E esse cara, ele investia, esse imperador, né? Ele gostava muito, investia muito nessa parte intelectual. Ele teve aula com Aristóteles, só isso, né? Só isso. Só. Só isso. Só isso. E a biblioteca vem depois dele. Mas qual que é o legal da ciência que eu trago para os dias de hoje, nesse exemplo? É uma continuidade, né? É igual você ter um programa de educação. Não será em um governo, em dois, que você verá o resultado, Sim. né? E é uma crítica que eu faço ao Brasil, porque independente do partido, nós não damos continuidade, né, às propostas, por exemplo, É. educacionais, tá? Sim, Muitas sim. delas. Então, acho que é Sim. uma falta nossa, cara. Mas a biblioteca de Alexandria, qual que é a ideia? Os reis que vieram depois do Alexandre continuam investindo nessa ideia da parte intelectual, da E foi conexão crescendo muito, né? e ser um centro, receber pessoas. O que eu acho que é mais legal? Você tinha o rei que fundou a biblioteca, ele chamava Ptolomeu II. Ele tinha origem grega e da Macedônia, certo? Sim. Aí tinham egípcios, aí tinham judeus, aí tinham os gregos que iam para lá também. Então, por isso que virou uma cidade tipo Mococa, grande, que recebe pessoas do mundo todo, tipo São Paulo, uma Sim. cidade cosmopolita. Né? Então, Aham. acho que o bacana dessa biblioteca é isso. Além de ser uma biblioteca, os estudiosos, os cientistas da época vão desenvolver os estudos, nesse local. Né? Tem um Sim. local apropriado para isso. Então, essa E biblioteca, foi pode muito, falar. muito 10 mesmo. Por exemplo, eu tenho eu vi outro dia uma matéria na internet também, nos sites que eu acompanho, né, sobre sistemas, ciências e tudo. Na verdade, a gente muito em matemática, quando chega lá para o oitavo ano, o pessoal que está no oitavo ano aí pode até falar melhor. A gente estuda, né, tanto eu ensino quanto eles me ensinam também, a gente é professor, é um aprendizado diário, né? Sempre a troca, né? Mas a gente passa o conhecimento do teorema de Pitágoras para eles. E eu falo para eles também que, na verdade, o Veio Pitágoras antes. ele veio depois do teorema. Olha que louco. Como assim? Por exemplo, tem uns relatos, né, que os historiadores, aqueles paleontólogos lá, não sei se paleontólogo servia só para dinossauro, mas o pessoal lá que tá lá garimpando informação embaixo Arqueólogos. arqueólogos, isso, desculpa, tá lá garimpando informação, né, embaixo do chão, por exemplo, eles encontraram rascunhos, né, placas sobre ternos, que a gente fala ternos pitagóricos, né, os números de Pitágoras, por exemplo, com o pessoal da Babilônia, né, e cerca de 1000 anos antes, ou seja, né, o Pitágoras ele veio depois, acabou levando o nome disso, né? Talvez realmente ele deve ter pensado nisso, ou então, por quê? Porque Fez o... nessa placa que a gente chama de Plimpton, né? Eles deram o nome de Plimpton porque foi um rapaz lá que encontrou lá do sobrenome dele, a base numérica que era diferente. Né? A gente conta aqui de 10 em 10, porque a gente tem 10 dedos na mão, né? A gente usa Aham. sistema decimal. Agora, os babilônios, eles não tinham só 6 dedos na mão, mas eles usavam base 60 para isso. É muito Nossa. louco. E com certeza, aí já é um achismo meu, né? Eu acho que deveria ter alguma coisa nessa biblioteca de Alexandria, por exemplo. Com Alguma coisa. certeza. Com certeza. Porque a Mesopotâmia, que é onde a localização da Babilônia, é bem próxima ao Egito, né?
E Então, você falou que era uma coisa bem diversificada, né? Todos os povos iam, voltavam, né? Ia, saía. comércio, É, Aramis, olha fechado. só, né? É muito legal a gente poder falar que o comércio não era só voltado, digamos, para o enriquecimento ou troca de produtos, troca de conhecimento, né? Eu sempre falo para os alunos, quando a gente vai começar a estudar a ideia de comércio e tal, quem nunca foi no supermercado com a mãe ou com o pai, daí encontrou uma pessoa, daí o pai lá está comprando um determinado, determinada carne ou legume, sei lá. E aí a pessoa dá dica de como cozinhar aquele alimento. Quer dizer, você foi no supermercado para comprar e gastar, Sim, só que se abastecer, mas por fim você está trocando conhecimento, é, né? Então, verdade. essa biblioteca de Alexandria, cara, ela é um exemplo muito importante, muito rico nessa troca de conhecimento. Só que o passo além é você trazer intelectuais, mentes pensantes para fazer parte, para morar lá, Não é né? qualquer um Então, também. É, então nós temos exemplos de vários, né, estudiosos super famosos em várias áreas. Isso que eu acho bacana sim, também, sim. né? Falando um pouquinho dessa galera que a gente tá mais ou menos ali no centro do mundo, né? A África, um pouco um rabinho da Europa, um pouquinho da Ásia. Pro outro Mediterrâneo. lado, isso, Mediterrâneo, né? Pro outro lado, por exemplo, aqui pro nosso Ocidente, tem alguma civilização boa, assim, bacana, que a gente tem que destacar, alguma coisa? Ó, aqui para esse lado nosso, eu ia puxar na hora que você falou da base decimal para complicar um pouco mais. Tinha, né, um povo aqui, os maias, na América Isso, Central, que eles usavam a base a partir do 20, vigesimal que eu falo? Não isso? sei, acho que é, né? É. Aí me leva a pensar que eles usavam os dedos dos pés também, né? Para fazer essas contas, mas também um povo que deixou muito para a gente estudar, tanto a arqueologia, um povo, Astronomia, né? o que eu acho legal dos maias? Eles sumiram porque quando a gente explica os maias, não sei se você lembra, a gente fala de três povos, incas, maias e astecas, quando os Isso. europeus chegaram, né? Uhum. E os maias, quando os europeus chegaram, eles já não habitavam mais a região e não se sabe por que que eles sumiram. Sumiram. Até hoje é uma incógnita. Até hoje não sabe se Reza a lenda que foram tem. abduzidos, né? Daí entra a ciência com as hipóteses, né? Então, Exato. acha-se que foi por fome ou por batalha com povos vizinhos, por alguma doença, mas não se sabe por que eles sumiram, né? Sim. Então eles tinham. E o que é legal dos maias? Que eles são aquele povo da polêmica de 2012. Você lembra Nossa, disso? o fim do mundo e não sei o quê. Inclusive surgiu agora, acho que em junho, não foi? Ou maio, que falaram que eles erraram num calendário lá e aí um outro cara fez uma outra interpretação que o fim do mundo ia ser em julho agora, pô. E é isso, por quê? Porque eles tinham um pensamento né, uma proposta de vida que levavam para todas as áreas cíclica. Então o Sim, calendário deles iam até determinado tempo e recomeçava. sim, Mas não estou falando questão de ano, estou falando de questão de vários anos. sim. E aí, então, os estudiosos, ou não, né, fizeram leituras desses calendários. E para ajudar, eles tinham um calendário religioso também. Né? Então, É. eles tinham dois calendários. E aí E tem a ideia do Sol, da Lua. Eles eram adoradores de Vênus. Né? Então, eles é utilizavam Vênus para isso, dentro da sua mitologia, cosmologia, né, isso. nascimento da. Eles eles também tinham, né, eles também tinham a ideia do zero, né? Por exemplo. E que isso é Então, uma coisa bem intrigante, né? eu ia fazer uma pergunta para você. Como que é a questão do zero para a matemática? Como que você explica a importância do zero, por exemplo? Então, na verdade, se a gente for parar e pensar, lá na escola, em matemática, a gente estuda alguns sistemas de numeração, né? Para a gente poder começar a falar dos nossos números, né? Do sistema de numeração indo-arábico, né? Que a gente usa hoje no mundo inteiro.
e porque a gente fala do romano e do egípcio, né? E lá na época lá de Roma e o pessoal do Egito também, eles não tinham essa ideia do zero, né? Não se falava nisso. E realmente, se a gente parar um pouco para pensar, falar assim, meu, o que é o zero? O vazio, né? O A zero é nada. ausência Pois é é, tipo, nada, mas ó, daí a gente vai para a filosofia, né? Ele não é nada, mas ele está representando alguma coisa, que é o nada. com certeza. E aí, como é que a gente fala disso, né? Por exemplo, então, é um pouco difícil, principalmente, como a criança, para a gente, vai sexto ano para cima, já chega com uma ideia formada, o pessoal do Fundamental 1 que tem mais esse cuidado, né? É muito simples chegar assim, o zero não é nada. Tá, mas por Como que não é assim, nada? né? Né? Por Como quê? assim? Porque, pô, pensa, eu tenho uma bala. Se eu comer ela, eu fico com nada, né? Não vou ter mais nenhuma bala, eu vou ter comido a bala. Mas esse nada é alguma coisa, É alguma né? coisa, É né? alguma coisa. E precisa de uma abstração mínima para Matemática é entender isso. muita abstração, é muita. A gente fala, um mais um é dois, eu tenho um dedo, mais um dedo virou dois dedos. Ok. Tem gente na internet que fala que um mais um não é dois. Aí vem umas É, eu teorias já li alguma malucas, coisa disso. um monte de besteira. Mas isso é uma coisa que é tátil, né? Eu consigo provar um dedo, outro dedo, dois dedos. E o zero, cara? Porque aqui eu Não não é, tenho nada, mas eu tenho o dedo aqui ainda. exato, exato. Ele está representando alguma coisa, né? E assim, né? Eu estava lendo um pouquinho para nossa conversa e os gregos, por exemplo, que são evoluídos para uma série de outros pontos da ciência, não tinham essa noção do zero, né? Para Pois eles é, era o caos, né? Ou tem alguma coisa ou é caos, é, né? é. Mas assim, um comentário que eu queria fazer dentro dessa fala nossa, perceba, né? Nós falamos de um local da África, falamos do local do Oriente, né? A Mesopotâmia, a Babilônia, falamos da América. Então, assim, por que eu falo isso? Pelo menos em história, Aramis, a nossa história é muito baseada ainda na cultura e nos acontecimentos da Europa, né? Até a própria divisão da história, né? Não é uma crítica, mas é mostrar que a África e outros continentes foram e são potências também relacionadas com a ciência, né? Com Eu acho certeza. importante fazer esse link também. A gente tem muito essa impressão, assim, né, de valorizar o europeu. Só que, assim, Sim, eles deixaram muitas coisas boas, mas também tem coisas polêmicas e, lá, né? e muito da evolução deles na própria, a respeito com o Zé Radário, e muito do crescimento deles como ciência também veio dessas trocas com outros povos, Com né? certeza. E Então, acho que... principalmente trocas de pancadaria, né? Que é o que o Ah, com pessoal já deve certeza. estar imaginando aí. Gente, não tem como falar também de Europa e não falar de guerra, né? Sim, sim. Os caras não, né? Um ou outro ali dentro que adoram uns probleminhas e tudo mais. E isso é mais um assunto que a gente trouxe aqui para vocês, né? Por exemplo, falar de alguma das guerras, né? Ó, Giovanna Pietra tá aí, Ana Clara Fabri, o Léo E, Sete, pessoal comparecendo aí. maravilha. Passamos dos 10 aí, ó. Isso que é importante. Aê. E aí, então, por exemplo, falando um pouquinho dessa parte de guerra, assim, que a gente fala muito, a gente conversa bastante e fala que a guerra, quando fala em guerra, a gente pensa em tragédia, em explosão, em bomba, não sei o quê. Só que a guerra também tem seu lado bom, né? Lógico, pode ser. O lado ruim deve ser muito maior do que o lado bom, mas tem muitos aprendizados também que a gente tira de guerra, né? Muito do nosso. Vou falar um oi pro Léo, pro João Fala. aí, Isso. Mococa Galera. representando aí. É, Ô, Aramis, as guerras, né, cara? Eu acho que vão de acordo aí, vão casar duas matérias que a gente queria conversar, né? Tanto a ideia, vamos deixar para o segundo ponto aí, o Santos Dumont, que a Tá, gente sim. fala de um cientista aí brasileiro, né? Isso. Mas a gente tem inúmeros exemplos de evoluções técnicas que a gente pode falar que, infelizmente, nasceram da guerra, Sim. né?
E acho que quando a gente fala de guerra, normalmente a gente vamos dar um pulinho na Europa, né? A gente fala de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, da Primeira Guerra, vamos deixar para o segundo momento, para falar do Santos Dumont. Acho Uhum. que um dos grandes inventos, não para a guerra, mas que foi feito aí 10 anos antes, né, com o Santos Dumont, os irmãos Wright aqui nos Estados Unidos, mas que foi amplamente utilizado para o mal, digamos aí, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje, pensa só, né? Como que os aviões são importantes para tanto para a questão da população, mas vamos lá no exemplo daquele maluco de Brasília, da cobra lá, né? Que tinha uma naja em casa. Pois é. O veneno veio do Rio de Janeiro, de Sim, avião. pois é. Porque não tinha em Brasília, né? O doido cria a cobra sem ter o veneno, sem Pois ter é. o antídoto, desculpa. E então, pensando na evolução até hoje, é um ganho. Mas na Segunda Guerra Mundial, né, o próprio computador, né, ah lá, o antibiótico, João, com certeza, né, já existia, mas foi amplamente difundido na guerra, né? Por quê? É, Porque tinha onde testar, né, João, também, né? Doido demais, né? Então, com pensar certeza. que coisas que salvaram inúmeras vidas depois, né, Aramis? Sim, Entendeu? sim. É, Eu penso também. essa parte de informática também foi muito, ganhou, né? Teve um ganho muito bom, né? Com o pessoal, aquele rapaz Alan Turing, por exemplo, o cara era o gênio de fazer decodificações, o cara, né, fazia mensagens cri- criptografadas. Hoje eu tô Criptografadas. ruim. Tá Hoje tá ótimo, ruim o tá negócio. bom. Cara, pensa, né? De novo, como que a história encaixa um pouco dentro do entendimento do que esse cara fez, por exemplo, né? O Turing. Eu lembrei de uma aluna da Julia Coller, que o ano passado a gente estudou um pouquinho Segunda Guerra e ela sempre lembrava desse cara. Aham. E, cara, imagina, ele desenvolveu uma máquina que não era o computador em si ainda, né? Depois Sim. nós tivemos o tal do Colossus, que foi o primeiro computador que também ajudou nas criptografias Aham. e troca de mensagens e tal. Mas o cara tinha uma máquina chamada Enigma, tem um filme dele também, né? Então, essa máquina Enigma, Aramis, os nazistas utilizavam para passar mensagem para os seus submarinos, para suas embarcações, para quais missões seriam feitas. E esse cara, obviamente, não sozinho, óbvio, reforçando isso, ele conseguiu desvendar como que a máquina funcionava, né? Conseguiu, então, isso, olha lá, Nossa, João, que palavra, né? Pois é. Descriptografou o Enigma, tá bom? Isso. A máquina chamada Enigma. E assim, o que é o legal da história? Outros elementos que a história traz aí, Aramis. O cara era homossexual, então ele sofreu muito com isso, mesmo sendo super reconhecido. Ele foi levado a uma castração química. O cara tomava Foi. remédio como se fosse uma doença. Então, de novo, a história vem para mostrar que hoje isso não é aceitável mais. Por exemplo, esse tipo de tratamento. Sim. E não estamos falando há 1000 anos atrás, né? Estamos falando em Sim. 70 anos atrás, É. foi E aceito. E você vê, a gente estava falando, você falou um pouquinho sobre o Santos Dumont, né, que a gente ia falar. Eu estava também lendo sobre o Santos, reza uma lenda, né, assim, tem um pedacinho da história do Santos Dumont, né, que inclusive hoje é aniversário de morte dele, né, ele morreu lá para 1900 e lá vai bolinha também, lá Acho que atrás, foi 32. 32 ou 23, eu não lembro Valeu. agora, acho que é 32, eu 20, acho, ou isso, 33. Valeu, irmão. Um isso. abraço. E aí o que acontece ele também, né, desconfiava-se que ele também era homossexual, né, por ele nunca ter um envolvimento, alguma coisa, mas, né, tirando essa parte, o cara era um gênio, o cara, pô, inventou um avião, meu, né, a gente fala desses irmãos Wright lá dos Estados Unidos, mas o Santos Dumont veio com uma ideia anterior, porque ele era lá da escola francesa de aeronáutica, né, ele, o pai Exato. dele, a galera era bastante influente nessa parte, né, pois E é. assim, né? É um E período que ele, quem faz e ele, ciência e ele morreu no pode. Guarujá, sabia?
Guarujá? Guarujá, aqui perto. Ele ficou internado um tempão aqui perto, no Guarujá. Putz, você não sabia. Não sabia Muito dessa. louco. Muito 10. Assim, o que que eu... então, saindo um pouco da guerra, a gente listou aqui, né, Aramis? Vou falar bem rapidinho aqui, ó. O Jeep, internet, micro-ondas, detergente, absorvente feminino, o nylon, cara, eu pesquisei, o nylon ele já era usado. Oh, demorou, João. Fica aqui. Você tá falando que a conversa tá boa, Aramis? Boa. O nylon era já utilizado em escova de dente, em meia calça, mas começou a ser confiscado, digamos, para os paraquedas, né? Sim, E do Santos Dumont, cara, o que eu acho bacana? Primeiro, mostrar que ele era um cara de posses, a família dele, sim. então ele teve também condição para se focar, né, na ideia da aviação. Então, acho que isso é importante porque, de novo, volto a fazer uma crítica nos dias atuais. Como é difícil você fazer pesquisa sem dinheiro. Né? De novo, não estou endereçando isso para nenhum partido ou político em especial, Aramis. Mas aí eu acho que não é um achismo nosso, né? Nós deveríamos ter mais incentivos aí de bolsas, né, de pesquisa para os nossos E você pode ver pesquisadores. que o ministro da Ciência e Tecnologia, o cara, ele foi para o É um espaço. O cara astronauta. é um astronauta, né? Olha só Exato. que Então, contradição, né? e porque Mas é o assim, que né, você Aramis? falou também, né? As coisas não são só agora, né? Vamos deixar Isso, claro já aqui que não vem estamos criticando vindo, o né? governo nenhum. Essas coisas têm que ser, né? Um engatinhar, um passo de formiguinha, um pouco em cada um, né? Exato. E assim, isso é uma crítica que eu faço. A nossa pesquisa ela está muito presa à universidade, né? Sim, Você pega aí os Estados Unidos, né, cara, que tem o Vale do Silício e tal. O Brasil, infelizmente, fica muito preso aí, né, ainda à universidade. Mas fechando o sim. Santos Dumont, o que eu acho bacana? O cara vai para a França, e qual que é duas diferenças dos irmãos Wright, né? Porque tem a polêmica quem que inventou o avião. Os Isso. irmãos Wright, eles voaram antes. Só que tinha que ter uma catapulta, algo para impulsionar o avião. Não era um motor, né? Exato. E assim, eu li um pouco também, Aramis, que os irmãos Wright, cara, eles não quiseram abrir o seu conhecimento porque eles queriam vender E isso a não é ciência, né? patente. Olha só, cara, então assim, eu penso Pois nos é. dias atuais, né? Pô, Sim, sim. óbvio que está envolvido com dinheiro, mas quem inventar a vacina seria muito interessante a patente ser quebrada para que mais gente se vacinasse antes. Um Com exemplo. certeza. Aí já Óbvio é uma que, questão de humanidade, né? exato, é o lado bom da ciência, Sim. né? Então, o Santos Dumont, ele consegue voar. Isso Uhum. está super registrado, 220 metros, Sim, a uma altura de 6 metros, né, 220 metros de comprimento ele voa, né, isso, digamos. isso. Cara, registrado, tinha o Aeroclube francês acompanhando. Então, eu acho que uma coisa legal a gente falar da Uma coisa autêntica, ciência né? é isso, os seus pares te reconhecerem. Sim, sim, De sim. novo, não é uma coisa, pode ser uma coisa tirada da minha cabeça, mas compartilhada, que outros reconhecem, que outros conseguem, Confirmada. confirmada, que Isso. outros conseguem replicar, porque o avião é isso. E assim, não sei se você sabe, ele se matou, né? O Santos Foi, Dumont. foi. E, É, e eu tava lendo sobre isso. Dizem que ele ficou muito doente e tudo, mas tem uma história que ele acho que se enforcou, não foi? o que eu sei, aí também a galera vai alimentando, daí esse é o achismo, né? Que ele Pois se é. mata porque ele viu o avião, né? A sua grande Isso. invenção ser utilizada para coisa errada, né? Ó, É. quanto tempo que nós temos aí? Me ajuda, só Cara, para... na verdade já estourou, mas a gente abre mão aí 5 minutinhos porque tá muito Beleza. legal o papo aí, ó, a gente Tá. tá direto com bastante pessoa e vamos rapidinho, a gente toca uns É, 10 minutinhos e a gente fecha. tá. Última coisa que eu vou falar dele, que eu acho que é uma polêmica também. Polêmica não, essa eu vou levantar. Falam que ele inventou o relógio de pulso. Por quê? Como ele Aham. estava no avião, ele não podia tirar o relógio que era habitual, tá? Isso. Mas tem se comprovado aí que já tinha um relojoeiro que inventou o relógio de pulso antes.
Tá, então, Bom, de mas qualquer isso não tira o forma, crédito dele usar, né? sim, não, o cara pensou fora da casinha, né? E outro, o cara era brasileiro, apesar de ter umas origens europeias, o cara viveu um pouco fora, o cara era Sim, brasileiro, pô, pô, é nosso, não adianta, também vem. com certeza. Tem muito cara bom lá fora já, né? A gente tem que valorizar um pouco a galera daqui também, né? Eu acho. E aí, vamos de Maravilha. pergunta? O que você Ó, quer fazer? só uma curiosidade para fechar. Hoje também, dia 20/7, né? Faz 51 anos que o homem pisou na Lua. Nossa, vamos falar até. Vai ter que ter mais 2 horas para a gente falar. Em 1969, né? O Neil Armstrong lá foi a primeira nave lá que conseguiu pousar tudo, falou aquelas palavras bonitas lá. E hoje em dia muita gente acha que aquilo é tudo mentira, por E aí, terraplanismo, tem uma série Aramis? de Não dá, né, já Cara, é para totalmente questionar? confuso, assim. É, Ou olha, falaria, assim, das eu evidências? particularmente, a gente tem muita evidência, tem muita experiência. Eu acho que hoje em dia a gente tem um poder de computação gráfica muito melhor do que antigamente, apesar da indústria de cinema ser muito, né, ela é Sim, muito boa há muito tempo. Só que hoje é muito fácil pegar fotos em internet e fazer comparações com a foto da época, porque, pô, os caras cada vez mais eles estão melhores nesses programas de edição, por exemplo. Então é muito sim. fácil tirar uma sombra do chão, né? O pessoal fala, ah, não tem sombra, não tem sombra. Gente, calma, o sol ele ilumina a lua da mesma forma que ilumina a Terra. Talvez em um ângulo diferente, uma intensidade diferente, mas qual o problema da sombra? Ah, a bandeira não tem vento no espaço, não sei o quê. Às vezes a pessoa fala assim, caramba, eu vou no espaço, eu estou na gravidade zero. Não, tá errado. Você está lá fora, tem gravidade. Calma, não é que a gravidade é zero, ela tem um valor diferente do nosso aqui. Por isso que a gente Aham. acaba Perto do flutuando. nosso, a gente arredonda, né? Faz É, um. pois é, pois é. Então É, é muito difícil falar sobre isso, mas assim, com certeza. E abrindo um parênteses, se me chamassem para ir na Lua, cara, eu assino agora o vamos. papel e vou e volto, rapidinho. E para Marte? E para Marte não, né? É um caminho só de ida, né? Esse eu não Olha, quero, não. cara, se fosse até o final desse ano, até março desse ano, eu iria de boa. Agora passou de março desse ano, não dá mais, O cara. Aninha nasceu, né? Nada feito, Pô, né? gorducha tá que tá aqui em casa, não dá para ir para Ai, ai. Marte, não. Mas assim, voltando, cara, eu acho que é legal da história pensar que essa corrida espacial, União Soviética e Estados Unidos, ela foi fomentada por uma disputa entre os dois, né? No tal do mundo bipolar, capitalismo, socialismo. Então perceba também que também são formas de mostrar poder, né, cara? Acho que por isso Ó, tem muito país e muita gente que vai negar mesmo. Por quê? Porque sim. não favorece a si, sei lá. Acho que são vários argumentos, né, também aí. Eu falei até numa live, se eu não me engano, acho que eu falei numa live recentemente também, sobre essa questão, né? A questão de Guerra Fria acabou há muito tempo, entre aspas, aí já é um achismo meu, eu acho que rola uma competição, e ainda mais porque quando lançaram o foguete no começo de maio, que levaram os homens lá para a estação espacial, depois teve um discurso de um diretor da NASA, do presidente dos Estados Unidos e do vice-presidente, meu, os caras falando, era como se eles tivessem dominado o mundo. Nós voltamos a ser o número um no espaço. Acabou. Que se dane o resto. Foi meio que o discurso foi meio que esse. Foi bem pesado, digamos assim, mas os caras são patriotas, os caras vibram e a gente voltou pro espaço. Acabou. Foi tipo assim. É, né? É uma disputa que é recorrente ainda, né? Dá poder, né? É. Uma história bem curtinha, Aramis, essa é mais lorota, assim, aquela história da onça, né? Uhum. É, fala-se que os Estados Unidos estavam muito preocupados em desenvolver uma caneta que fosse usada no espaço e que a tinta não voltasse. E que eles gastaram milhões para desenvolver a caneta. E aí os cosmonautas, os russos, levaram um lápis e resolveram a mesma situação de forma mais rápida. O Cara, eu falo grafite isso direto, cara, eu falo isso é direto pra isso, molecada. foi algo que eu Meu, não pesquisei, né? adianta querer fazer, Eu às vezes, um pesquisei. problema matemático
com fórmulas absurdas. Às vezes o simples, cara, o menos é mais. Você faz o simplesinho ali, ó, o mais o menos ali, acabou, Fechou, né? né? Bom, Marcelo, pra gente acabar então, ó, tem algumas perguntinhas aqui da galera. Ó, o João Não, falando, João. Lopes, não é verdade. Mas eu uso ela, tá, João? Aí, boa. Ó, umas perguntinhas então pra gente fechar aqui. Vamos começar light e vamos aumentar o grau desse negócio aí, ó. É, o Gabriel Alves, já falamos do Gabriel Alves. Ó, outra pergunta aqui do Paulo. Ó, qual que é a diferença entre o ser humano e a vida em outros planetas? Paulo, vamos lá. A gente já falou um pouquinho em outras lives, mas é um assunto bacana. O professor Marcelo aí vai ficar curioso. O que a gente entende por vida? Nem sempre a vida somos nós, né? Por exemplo, o coronavírus é um vírus, óbvio, e ele está vivo porque ele contamina, né? Apesar que a gente usa como a vida, a gente pensa nisso, uma pessoa, né? Um homenzinho, talvez, com dedos mais ou menos que a gente, né? Mas a gente tem essa ideia. E, na verdade, não. Tem micro-organismos, né? E tem umas Que, luas lá para Saturno, que tem vida lá. É que a galera não foi procurar ainda, mas com certeza tem. Tem umas pesquisas que comprovam isso, embaixo de oceanos congelados. Maravilha. ó, o que eu vou falar disso bem rapidinho é que eu prefiro a vida espacial, tal, em outros planetas, a que vem dos filmes, tá bom? A galera chega aqui, fala português, fala inglês, consegue se transformar em ser humano, é mais fácil assim, né, para entender. Aperta o botão e muda o idioma, pô, é mais fácil. Mas assim, um comentário sério que eu vou fazer dessa de novo, é se achar muito pensar que a vida existe só aqui. Pode ser que este modo de vida com essas configurações pode ser algo único, sim, né? Sim, sim. Uma curiosidade aqui que vai fugir um pouquinho do nosso tema, mas eu tenho que falar essa. O Stephen Hawking, né, o astrofísico que morreu, o cara de crânio, né, quem não se lembra, Stephen Hawking é aquele que tinha deficiência da cadeira de rodas e Sim. tudo, cara astrofísico, tudo. Ele falou que ia provar que Deus existia, por exemplo, né, teoricamente, em equações matemáticas, ele ia explicar o que seria o Deus, por exemplo. E só que, por outro lado, ele achava que tinha vida em outros planetas, em outros lugares, outras galáxias, tudo mais. E teve um aniversário dele, Marcelo, que ele mandou um sinal de rádio, de ondas de rádio, tudo, em várias codificações, né? Já volta um pouco naquela questão do Alexandre Turing também, né? O Sim. cara, ele fez várias codificações e mandou esse sinal. E ele falou: o meu aniversário é nesse dia, em tal horário, e eu vou estar esperando vocês aqui. E mandou. Só que ninguém apareceu. Tá aí, quem sabe, Quem né? sabe? Mas assim, Pois é. vou fazer só um pitacozinho também, Aramis. Uma coisa que eu acho que é importante, de novo, naquela ideia de ciência, a ciência ela não é uma adversária da religião, ela não exclui a religião, ela não quer se colocar como melhor que a religião. Eu acho, na verdade, quando tem conversas e diálogos sobre esses dois temas, pessoas que pensam diferente, de novo, para aí, é um diálogo em pessoas que apresentam pontos que eles acreditam mais ou que chamam mais atenção para aquelas pessoas ou debatedores. Mas é muito raso colocar a ciência e a religião como adversárias. Tá? Eu acho Pois legal a é. gente falar isso também. Sim. E agora, para a gente fechar e finalizar, o que o Marcelo pensa da matemática? Nossa, que pergunta, hein? Essa pergunta foi da Holda, do nono ano. Ela foi Holda, também. Holda me colocando em situações que eu preciso pensar para responder desde sempre, porque sempre ela faz as melhores perguntas, cara. Sim, sensacional. Aramis, ó, acho. Vou começar com a parte boa, cara. Eu acho que a matemática é essencial, né? Ela tá presente em tudo que a gente faz, cara. Pensa, por exemplo, eu moro aqui no bairro Caiçara. Para ir até
a escola eu tenho que pensar quanto tempo eu gasto, qual que é a velocidade, matemática entrando com a física, todas essas partes mais Sim. fáceis aí, né? É, mas pensa só a quantidade de cálculos que nós fazemos Interessante. constantemente e não associamos à matemática, É, tá? Assim, ele é essencial, mas sempre tive muita dificuldade, cara, sinceramente falando. E assim, não foi porque, óbvio, estou na história um pouquinho por causa disso também, mas não foi por falta de bons professores, assim, ó, não sei se o João vai estar aqui ainda, mas quem teve aula com a Tânia, cara, que é uma professora de matemática lá da minha cidade, ela ensinava muito bem. Só que eu não sei o que acontece, que vocês colocam as coisas na lousa. Enquanto a gente está acompanhando, fica tudo tranquilo, tudo é muito entendível. Depois que eu tenho que fazer sozinho, parece que fica difícil. olha, Ai, ai. é mais ou menos Mas, isso. mas é uma parceira, né, cara? Não tem como trabalhar a história sem a matemática, né? Sim, sim. E aí, continuando a pergunta, que a pergunta ela foi meio que uma pergunta dupla. A pergunta é, o que o Marcelo pensa sobre matemática e o que o Aramis pensa sobre história? Meu Deus. Também teve a volta. Foi. Cara, ó, me pôs uma saia justa, porque eu sempre deixei muito bem claro, eu e história nós não se gostamos. Não adianta, né? Apesar de eu saber, né, foi o que você falou, a gente teve bons professores quando eu estudava. Não faz tanto tempo assim, porque eu sou bem novinho, eu tenho 19 anos só. Eu também. Brincadeira. E, e eu tive bons professores, só que principalmente no último ano do ensino médio, eu tive um professor num cursinho pré-vestibular, o cara era gênio, 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 e ele fazia a história do Brasil, particularmente, muito fácil, né? Eu tinha um professor muito bom de história geral, mas o cara era completamente louco. E a única coisa de história geral, assim, que eu me lembro com mais detalhe é assim, Esparta briga, os caras dominaram parte do mundo também. E aí depois, não sei o que que deu. É mais ou menos isso que eu lembro, né? Ai, ai. E só que a história, hoje, eu vejo que ela é muito importante, né? A gente fala, caramba, a história é chata, não sei o que. Gente, é, é importante, né? Para a gente saber o que está acontecendo hoje ou o que vai talvez acontecer lá na frente, eu tenho que saber o que aconteceu no passado, né? A gente tem alguns marcos históricos muito bons para tentar entender mais ou menos como é que vai funcionar o nosso desenvolvimento, por exemplo, né? É cultura. E, e Aramis, assim, cara, de novo, leva a reflexão. Qual reflexão que me leva a isso? Que o que a gente está fazendo aqui agora, né, tem até uma mensagem aqui pela nossa dedicação e esforço, mas assim, o que, Sim, que eu acho bacana? Que nós estamos conseguindo. Eu consegui fazer encontros com professores esse bimestre que seria impossível nas aulas presenciais. Eu sei sim, que é uma realidade, digamos, bem favorável para a gente que trabalha na escola particular, que tem toda uma estrutura, os alunos também, tá joia? Então, acho que nós somos privilegiados nisso, mas essa troca, eu fiz essa live com você, fiz aula com a Thaís, com a Lígia, com o Zé, eu consegui encontrar muitos professores nesse bimestre e acaba respondendo para a Roda o que a gente acha, que todas as matérias são essenciais e cada vez mais a escola, né, e os lugares de aprendizagem vão deixar de levar só para a história ou só para a matemática. Eu acredito que o ensino ele tende a cada vez mais juntar tudo, cara. Não sim. sei como ainda, mas eu acho que é Pois uma é, tendência. pois é. Aí, Marcelo, aí a história responde, tá bom? Vocês inventam os beleza. cálculos e a gente conta depois. Tá bom, pode deixar. Bom, então, gente, vamos fechar essa live por aqui. Vou agradecer a presença de todo mundo. Vou fechar com esse comentário da Lissa. Ela fala que matemática e história estão intimamente ligadas, são de extrema importância. É isso mesmo, né? Não, João, pelo amor de Deus, cara, eu sou engenheiro químico também, cara. Química é importante. O Todo que ele mundo é falou? importante. Ele falou que todas as matérias são essenciais, menos química. Meu Deus do céu. João, causando polêmica desde 2002. Boa. Então, Esse pessoal, moleque é é um cara isso. gente boa para bater um Sério? papo, viu, Aramis? João é gente fina, Show. cara. Show, vamos marcar sim. Giovanna Pietro, que era a parte 2, achou bem legal. Então é o seguinte, eu vou abrir, tá acabando o tempo, tem 30 segundos. Eu vou abrir depois uma caixinha de perguntas, de enquete.
parte 2 com o professor Marcelo ou não. Beleza? Então é isso. A gente faz. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa tarde. Desculpa a demora. E é isso. Falou. Valeu, Aramis. Tchau, tchau.